pessoal, eu sou aqui André Chataloff, estamos diretamente aqui da RCI com vocês nesse sábado, geralmente aqui nessa faixa de horário, entre as 10 e as 11 horas, trazendo o programa Projeto de Vida. O programa Projeto de Vida, ele é patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e nós vamos debater durante o nosso programa o assunto, né, que é o principal, é o tema principal nosso, que é a programação existencial. O que seria a programação existencial? Seria nada mais, nada menos de que você, ou seja, muita gente pode ter passado por um planejamento da vida humana antes do nascimento. Agora, isso acontece, a gente pode garantir que acontece com todo mundo do planeta Terra? Não exatamente. Mas o que tem aí do ponto de vista de pressupostos nessa ideia? Primeiro, nós estudamos a proexologia, que é uma ciência que tem como base a programação existencial. Programação existencial, ele seria algo que é planejado e arquitetado durante o período preparatório da vida humana antes do nascimento. Essa ideia pode ser inovadora para muita gente, mas se nós fizermos uma enquete na população brasileira ou mundial, muitas pessoas já admitem a teoria, por exemplo, da reencarnação. Ou seja, vidas sucessivas, um ciclo de existências, onde nós vamos nos aperfeiçoando e melhorando cada vez mais. Então, olhando essa ideia, nós, com base na conscienciologia, que seria o estudo da consciência em si, o eu, o ego, a essência, que somos nós admitimos também essa realidade que nós não somos seres que têm apenas uma vida orgânica e que, após o descarte desse corpo biológico, nós teremos ainda um continuar de existência, de aprendizagem, de evolução. E qual que é o tema principal que nós vamos debater hoje? É a oportunidade, de tempos em tempos, de fazermos um balanço das nossas realizações, das nossas metas, né? E vamos discutir muito sobre esse assunto. Teremos aqui diversas personalidades que vão dar o seu depoimento, vão fazer o seu convite. Teremos um entrevistado que ele estuda o assunto há muito tempo e, basicamente, isso dará oportunidade para a gente refletir mais sobre esse assunto da programação existencial. O programa Projeto de Vida, todos os sábados, traz aqui convidados e também experiências de vida de muitas pessoas para a gente estar sempre debatendo e refletindo a respeito das metas, dos objetivos de vida. O que você veio fazer? Você tem o brilho nos olhos de alguma coisa? Você tem uma índole, uma intenção assistencial? Quer ajudar alguém, o planeta? Bem, é por aí que vai ser decorrido os temas desse nosso programa. Bom, conhecendo um pouco mais sobre a gente, eu vou fazer a apresentação aqui do nosso entrevistado. Hoje nós estamos aqui com o professor Laênio Loche. O professor Laênio Loche, eu vou fazer aqui apenas uma contextualização, ele é voluntário, então, dessa ciência, né, que estuda a personalidade humana, essa essência que é chamada conscienciologia. É uma ciência nova. A gente sabe que, como toda ciência nova, ela precisa ainda se consolidar muito. Temos que fazer muitos ainda artigos, livros, ou seja, massa crítica. Mas o Loche, o Laênio Loche, ele é voluntário dessas instituições que estudam e dão base para a conscienciologia desde 1990. Ele é pesquisador do tema programação existencial desde 93, com vários artigos publicados. Um dos fundadores da APEX, que até aqui dá base e sustenta esse programa, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. Ele foi o secretário-geral dessa instituição, assim como quem aqui conhece em Foz do Iguaçu,
nós temos um centro de pesquisa muito grande e com muitos voluntários, que é o CAEC. Se vocês quiserem acessar até o site, é muito fácil de você achar informações da Apex. A Apex é www.apexinternacional.org, e nós temos o CAEC, que o CAEC é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Então, o Loche, ele é criador, né, do curso Balanço Existencial. Esse curso Balanço Existencial, nós estamos na véspera dele, ou seja, no final de semana que vem vai começar esse curso. E o professor Loche, ele veio justamente também materializar alguns cursos, como Diretrizes da Programação Existencial, Autogestão Existencial, dentre outros. Profissionalmente, ele é fundador e diretor de uma empresa, olha só o nome, gente, dessa empresa, Livre Pensamento, né? Então, ele trabalha com essa questão da reflexão, do espírito crítico, da questão de você estar lúcido para as suas decisões. Também é um especialista em didática, metodologia do ensino, professor universitário, conferencista sobre o pensamento crítico, habilidades cognitivas em diversos estados do Brasil e no exterior. Ele tem formação acadêmica em psicologia. Bem, então, é uma apresentação. Loche, como que você está? Tudo bem? Nós estamos no ar, nós fizemos aqui uma apresentação sua, breve, né? E a gente gostaria, então, que dar boas-vindas, né, a esse nosso debate sobre o assunto do balanço existencial. Bom dia, Chataloff, bom dia, ouvintes. Para mim é uma satisfação muito grande sempre participar aqui do programa, já é a minha segunda vez. E parabéns, Chataloff, pelo trabalho que você vem realizando. Eu acho que levar para um meio de comunicação de massa, como é o rádio, essas ideias da Conscienciologia e mais específica de tarefa do esclarecimento, de assistencialidade, muito grande, muito forte e muito importante, né, podendo aí alcançar um grande público. E dentro disso, dentro dessa temática que você me convidou para que a gente possa aqui conversar um pouco, é algo que diz respeito a qualquer pessoa, ou, de uma outra forma, a todas as pessoas. Porque fazer um balanço da vida, a vida a gente pode considerar um dos pontos mais importantes que nós temos, né? A nossa própria vida. É um dos bens mais valiosos que nós possuímos. Então, o balanço, fazer esse balanço, ou uma avaliação da própria vida, é algo que diz respeito a todos nós. E isso vai ter reflexo na qualidade de vida, no que a pessoa está realizando na sua vida. Por isso, o valor, a importância desse tema, né? Então, a gente vai poder aprofundar um pouco isso. Muito bem, Eloche. Mas vamos aqui para um rápido intervalo comercial. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco voltamos então com a entrevista com o professor Laênio Loche. E eu tenho certeza que você vai estar bem curioso sobre esse assunto. Voltamos, pessoal. Nós estamos na nossa RCI, Rádio de Comunicação Iguaçu, sempre aqui ao seu lado. Programa Projeto de Vida que é patrocinado pela Apex. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui com o professor Laênio Loche. O tema da nossa conversa é balanço existencial. Retomando o assunto, nós vamos aqui perguntar para o professor por que avaliar a vida? Bom, André, como eu estava falando no bloco anterior, né, a vida é um dos bens mais preciosos que nós possuímos. Só que o que acontece? Nós podemos ter uma boa vida ou uma vida ruim, uma vida satisfatória, uma vida insatisfatória. E a gente parte da premissa que as pessoas, obviamente, elas querem uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida feliz. Mas, para isso, é preciso, pelo menos em algum grau,
a gente controlar a vida, poder controlar um pouco. Claro que não existe a intenção de controlar como um todo, porque isso é impossível, mas pelo menos ter algum grau significativo de influência, em primeiro lugar, na própria vida e também na vida de outros, considerando assim de maneira até positiva. Então, diante dessa premissa, quer dizer, a gente precisa controlar ou influir na nossa própria vida, a gente começa a pensar, bom, a nossa vida não é uma condição passiva, onde nós somos meros espectadores ou ouvintes, né? Nós somos protagonistas da nossa vida. Então, nós atuamos na vida. E a vida, a gente pode considerar, nesse sentido, aquela sucessão de acontecimentos, de vivências, que nós passamos do início da concepção até o final, até o momento da hora da morte. E essa sucessão de acontecimentos, ela não é aleatória, ela não é uma loteria, ela não acontece por acaso. Existe algum grau de determinismo, um fato leva a outro, um evento leva a outro, então há uma determinação nesse sentido, mas não um determinismo totalizante ou aquele princípio da antiguidade, do fatalismo, onde tudo já estaria previamente definido ou planejado, ou até numa abordagem mais religiosa, predestinado. Não é bem assim. Quando a gente fala do determinismo, é que tudo é causa de é efeito de alguma coisa, tudo tem uma causa. Então há uma reação em cadeia. Agora, nessa reação em cadeia dos fatos que vão se sucedendo na nossa vida, nós também temos o poder de atuar, de influir entre as possibilidades, entre as alternativas. E aí envolve as decisões, envolve as nossas escolhas. Então, se a vida ela tem algum grau de determinação, ela não é aleatória, mas, por outro lado, ela também tem muitas possibilidades, o que acontece conosco, existem as possibilidades ou alternativas que são desagradáveis, que são ruins, que são negativas. Obviamente, parto do princípio, como eu disse, que nós vamos querer ter possibilidades boas, viver experiências prazerosas, satisfatórias. Então, nesse sentido, é necessário nós termos o controle, um certo controle. Agora, Loche... Para a gente ter esse controle, é importante a gente pensar por que controlar? Porque a nossa vida vai afetar o nosso bem-estar e dos demais. Vai afetar o nosso bem-estar. E a gente quer bem-estar. Então, numa primeira visão, bem simplista, a gente tende a evitar sofrimento e a buscar satisfação na vida, em vários níveis, tá? Não estou falando numa abordagem simplista, hedonista, de só a busca pelo prazer, mas uma satisfação até mais elevada, moralmente falando, agora, professor, no nível de responsabilidade. Loche, né? Então, oi. Eu queria aproveitar, né, dentro dessa tua argumentação inicial e questioná-lo, porque, por exemplo, todo começo do ano, as pessoas elas entram naquela reflexão da vida, né, como você está trazendo, porque ela quer colocar diversas metas, um ano novo, aquela energia nova, novas oportunidades. Mas você vê que isso talvez não seja tão eficiente? Então, é muito mais até do que isso, né? Do que só uma questão de estabelecer um plano no final de ano e tal. No sentido de maior amplitude, a vida da pessoa como um todo. Então, como eu estava falando, quer dizer, a pessoa ela busca um bem-estar, um nível de satisfação, e é por isso que ela tem que controlar. E aí tem a ver também com essa sua segunda pergunta, mas retomando essa primeira, por que avaliar a vida? Se você quer controlar ou influir, você tem que avaliar. Você tem que saber se o que aconteceu na sua vida até esse momento foi o que foi planejado, o que você planejou, o que você queria ou desejou, ou foi o que você não desejou, ou está indo numa direção que não é a que você quer, que você não gostaria, ou pelo menos em parte, em alguma área da sua vida. Então, devido a isso que eu falei do determinismo, das múltiplas alternativas de acontecimentos, e você poder influir,
Para que você possa influir mais adequadamente, você precisa fazer esse controle, e para que você possa fazer esse controle, você precisa avaliar. Justamente é uma espécie de diagnóstico. Esse diagnóstico, falando da vida como um todo, e não simplesmente no final do ano de colocar algumas metas mais só diretas e superstições também, não nesse sentido. Mas assim, a pessoa perguntar, o que eu quero para a minha vida? E aí, na sequência, ela perguntar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Então, isso é muito importante. O que ela está fazendo com a vida dela? Essa é a vida que você quer? Pergunto para os seus ouvintes. Essa é a vida que vocês têm? É a vida que vocês querem? É a vida que vocês sonharam? Então, fazer uma avaliação da vida e, mais especificamente, fazer um balanço da vida, ou seja, um cotejo entre acertos e erros, entre realizações e fracassos, entre aquilo que ela recebeu e aquilo que ela retribuiu, um balanço nas diferentes esferas da vida, como na profissão. Será que eu estou me realizando profissionalmente ou não? Será que eu estou no caminho certo em relação à área financeira ou não? E nos relacionamentos, como é que é a minha relação com os meus pais, com os meus irmãos e irmãs, com os meus filhos e filhas, com a minha esposa ou meu marido? Como é que é a relação com os meus vizinhos e amigos, com a sociedade? Então, a pessoa parar e ver que ela faz parte de algo maior e como ela está funcionando dentro desse algo maior. Só que para isso, André, é preciso a gente ter uma abordagem mais ampla. Uma abordagem que não é apenas intrafísica ou da dimensão intrafísica, porque a nossa vida ela é multidimensional. E essa abordagem, esse olhar mais amplo, mais transcendente, é o olhar que a Conscienciologia, a ciência a Conscienciologia, propõe. Então, veja, a pessoa vai fazer um inventário da vida dela, fazer uma reflexão sobre tudo que ela viveu até esse momento e o que ela quer viver daqui para frente, mas com um olhar mais transcendente, com um olhar conscienciológico. Muito e vai bom. Considerar a realidade multidimensional, a influência da dimensão intrafísica, essa nossa, mais direta, mas também a dimensão extrafísica. Perfeito. E as repercussões disso. Professor, tudo que você está falando parece assim extremamente importante, mas para o nosso ouvinte, como avaliar essa vida? Por onde começar? Mas eu gostaria que você não falasse agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o professor Loche vai estar respondendo essa pergunta. E você sabe por onde começar a avaliar a sua própria vida? Voltamos, pessoal. Você está gostando do assunto? Já tinha parado para pensar no balanço existencial, no balanço da sua vida? Mas a gente tem que saber por onde começar, não é mesmo? Então vamos voltar ali com o professor Loche. Loche, então, como avaliar a vida? Então, partindo dessa abordagem mais ampla, um paradigma inovador que é o da Conscienciologia, nós vamos refletir sobre os acontecimentos da nossa vida, estabelecendo parâmetros. É muito importante a pessoa ter parâmetros. Então, ela avaliar, em determinada área da vida, eu faria diferente? O que eu faria diferente? Em determinada área da vida, seja na profissão, nos relacionamentos, né, na assistencialidade, no parapsiquismo, dentre outras, ela pensar, há algum arrependimento? Como eu poderia corrigir esse arrependimento? Há também satisfações, alegrias, orgulho, algo do que eu me orgulho? É outro ponto importante também. Então, na verdade, ela vai fazer um balanço existencial. É uma técnica que nós desenvolvemos na proexologia, que é o estudo da programação existencial, uma especialidade da ciência Conscienciologia, a técnica do balanço existencial. O que vem a ser essa técnica? Metaforicamente, existe o balanço contábil de uma empresa, onde você tem
os ativos e passivos, né, despesas e receitas. Então, a pessoa considerar a sua vida avaliando mais ou menos isso. Como eu falei no bloco anterior, ganhos e perdas, conquistas, fracassos. Mas aí ela vai olhar tudo isso para cada área da vida, considerando essa abordagem mais transcendente. E aí ela vai pensar, o que eu devo manter no momento atual? O que eu devo tirar da minha vida? O que eu devo mudar na minha vida? O que eu devo acrescentar na minha vida? Então, com base nisso, ela pode elaborar um planejamento do futuro imediato, considerando aí 3, 4, 5 anos, onde ela vai fazer ajustes na vida dela nesse momento, ou correção de rumo, da rota, né? Ela vai fazer esses ajustes, ela vai descartar algumas coisas, ela vai assumir outras coisas, e aí ela propõe ou faz uma reciclagem existencial, uma reciclagem da vida dela, em muitos casos. Uma redefinição de prioridade. Esse é o grande ponto importante. Então, é parar, fazer um pit stop existencial, sabe na Fórmula 1, quando o carro para fazer o pit stop e faz a manutenção, troca de pneus. Perfeito. Então ela tem que fazer isso, é o pit stop, entendeu? Sim. Para poder fazer essa avaliação da vida. Excelente, Loche. Agora nós vamos aqui falar com a Alessandra Steiner. Como a gente está aqui mencionando, balanço existencial, nós temos diversas formas de fazer. Agora, temos um curso especificamente, né, que vai acontecer aí no início aí no sábado que vem, próximo final de semana, que seria, né, o final de semana do Carnaval. Só que a gente sabe que essa situação ela não vai ocorrer, mas mesmo assim nós aproveitamos esse período para favorecer o balanço. E nós teremos ali diversos professores que são convidados, que vão mostrar a sua experiência de vida para nos ajudar, né, naquela condição de referências, de reflexão, a entender e até mesmo avaliar o que estamos fazendo, observando o que os outros já fizeram e que eles estão também fazendo, dando conta. Bem, eu vou apresentar aqui a Alessandra Steiner. Ela tem justamente, vamos imaginar, uma das metas, um dos traços principais, né, que ela vai abordar, inclusive na sua palestra, é a interassistência nos transplantes de órgãos. Então, ela vai falar justamente sobre o processo aí multidimensional dos transplantes, acertos grupocármicos do ponto de vista de família. Vocês já ouviram falar nessa palavra karma, né? A gente, quando está colocando grupo karma, a gente está mostrando que é um grupo de relações desse processo kármico, né? Construindo a identidade interassistencial. Você já parou para pensar nisso? Identidade interassistencial? Bem, só para mostrar as credenciais, né, a formação, ela é psicóloga, neuropsicóloga, participou da primeira instituição de pesquisa de Conscienciologia, que foi o CCC, o Círculo de Consciência Contínua, que foi lá em 1986 com o professor Valdo, que é o fundador, é o protagonista dessa ciência Conscienciologia. Então, quer dizer, ele materializou essa ciência, né, colocou as pedras fundamentais, né, dentro dessa ciência. E depois ela ajudou a fundar o IIP, que depois se tornou IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, lá em Belo Horizonte. E então ela mexe, né, voluntariamente com esse processo de transplante de órgãos. Vamos a ela. A Alessandra vai nos falar um pouquinho a respeito da interação energética entre o doador e o receptor nos transplantes de órgãos. Para começar, você poderia nos falar sobre o que seria essa interação entre doador vivo e o receptor? Olá, primeiramente gostaria de oferecer os meus cumprimentos a todos os ouvintes e agradecer a você e todos da sua equipe pela oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que é o transplante de órgãos. Agora, respondendo à sua pergunta, a interação entre doador vivo e receptor é um vínculo estabelecido entre duas consciências
com o objetivo de restaurar a saúde através da doação de um órgão para a consciência que está precisando. O doador consciente da multidimensionalidade é uma maxi-peça lúcida dentro do mecanismo dessa temática do transplante de órgãos. O doador lúcido deve pautar a sua assistência na cosmoética, desde o cuidado e respeito ao oferecer o órgão para evitar o constrangimento de quem precisa receber e não está autossuficiente, até o cuidado com a qualificação energética dessa assistência, mantendo o autocuidado e a preparação do órgão a ser doado através de hábitos saudáveis, práticas bioenergéticas e intensificação diária do estado vibracional, possibilitando assim oferecer um órgão com menos impregnações energéticas possíveis, realmente podendo ofertar um órgão saudável sobre todos os aspectos. Além da compatibilidade física, precisamos que exista uma compatibilidade energética entre doadores e receptores. Desde 1995 que eu faço parte de um projeto voluntário criado pela minha mãe, Marilza Andrade, na qual oferecemos atendimentos individuais, psicoterápicos, bioenergéticos e sessões coletivas de dinâmicas parapsíquicas. Esse trabalho possibilitou que doadores, receptores e suas famílias fossem acolhidos em suas demandas psicológicas e energéticas. Poderia falar também um pouco mais sobre as dinâmicas parapsíquicas e a equipe extrafísica? As dinâmicas parapsíquicas contribuíram para que amparadores técnicos extrafísicos especializados nessa temática de transplante de órgãos pudessem, com auxílio de assistentes lúcidos no intrafísico, interferir de forma mais eficaz e cosmoética no holopensene e na promoção da saúde consciencial dos doadores e receptores. Nós podemos destacar alguns pontos que foram fortalecidos com a presença da equipe extrafísica, através das dinâmicas parapsíquicas. Podemos destacar o desenvolvimento mais acelerado do energossoma dos doadores e receptores. Percebemos também que, quando está chegando próximo à cirurgia, uma maior flexibilidade energética na região onde vai ser colocado o novo órgão no receptor. Outro ponto que observamos foi a intensidade da repercussão dos ortopensenes e da intencionalidade cosmoética de minimizar o sofrimento vindos da equipe extrafísica e que reverberam até para as famílias dos envolvidos. Essa amplitude do alcance da assistência, O reforço bioenergético para todos os envolvidos, famílias, equipe multidisciplinar, como a própria doação de energias sadias para a cirurgia, para a reabilitação do transplantado e do doador. O alcance ético dessa equipe ficou mais ampliado no caso do doador falecido. Essa assistência extrafísica é otimizada. Eu já pude vivenciar, através da projeção lúcida, a equipe extrafísica efetuar uma limpeza energética na hora da retirada do órgão. Eles retiraram as impregnações energéticas do antigo dono, que acabou de dessomar, no caso, para que o órgão siga saudável para o novo dono. Ainda falando sobre esse sinergismo entre equipe extrafísica e doador falecido, além da assistência imediata, a equipe extrafísica também o acompanha e, em muitos casos, quando é possível, auxilia no descarte de todo o energossoma, concluindo assim a segunda morte. É uma atuação multidimensional. E agora, para encerrar, gostaria de ressaltar sobre a importância das manifestações de gratidão e respeito por parte do receptor quando o doador é falecido, dessomado. Essas manifestações de gratidão ajudam a fixar o órgão e acalentar o doador que teve a morte por traumatismo craniano ou por AVC, recebendo o diagnóstico de morte encefálica. Foi uma morte repentina, E lembrando que o diagnóstico de morte encefálica é o único diagnóstico possível para a doação de órgãos.
gostaria de aproveitar essa oportunidade para convidar a todos os ouvintes para participar do balanço existencial desse ano, que vai acontecer dos dias 13 a 15 de fevereiro. Espero todos vocês. Abraços fraternos. Muito bom, gente. Vocês gostaram? Vocês viram que a apresentação da Alessandra, ela foi bem técnica. Mas no frigir dos ovos, a gente começa a perceber como que é sério essa questão da doação de órgãos, né? Ou seja, a importância disso, que há assistência, que do ponto de vista multidimensional, as coisas elas têm ali um acolhimento. A pessoa não precisa ficar com medo, com algum receio de é a coisa certa. Não, realmente é a coisa certa, a doação é uma ação muito positiva e necessária, né? Agora, outro convidado que nós teremos para as palestras, né, o ciclo de palestras que vão acontecer neste curso Balanço Existencial, que é sábado, domingo e segunda-feira, nós teremos o Caio Polizel. O Caio Polizel, vocês estão já familiarizados com ele. Por quê? Todo sábado, todo programa, nós temos um momento de autogestão. O momento de autogestão é patrocinado por ele, ele sempre dá recados. Vocês devem ter percebido que hoje o programa está um pouquinho diferente. Nós fizemos esse programa especial, né, que é justamente para a gente discutir melhor e aprofundar sobre a ideia da importância de fazer o seu balanço existencial, independente se vai ser no curso, independente se é de outra forma, mas a gente está colocando aqui justamente o nível de responsabilidade que nós temos com relação à nossa vida, como o professor Locher ele explicou muito bem. Então vamos aqui apresentar as características, as credenciais do professor Caio. O professor Caio, ele no curso, ele vai falar sobre o princípio da ampliação do acerto. Ele vai pegar um estudo de caso. Então ele vai falar sobre hipóteses de trajetória entre vidas. Ele vai falar sobre a evolução do papel de conselheiro e a aplicação do traço positivo, traço existencial de força dele, que é um traço força, que é a diplomacia, mas é uma diplomacia mais expandida, que nós chamamos de paradiplomacia. Ele é empresário, ele é consultor educacional, graduado em administração, tem pós-graduação em gestão de RH e psicologia organizacional. Ele é mestre em administração. Ele é voluntário na Consologia desde o ano 2000 e dentro, né, do seu vasto currículo também, né, de voluntariado, ele foi também um dos coordenadores, um secretário-geral da Apex. Bem, vamos diretamente ao Caio. Bem-vindo, Caio. Estamos aqui com o Caio Polizel. Caio, diga pra gente, na sua apresentação no balanço, você irá falar sobre o princípio da ampliação do acerto. O que exatamente é este conceito? Bom, o princípio da ampliação do acerto é quando você escolhe uma função, um papel ou uma tarefa assistencial, considerando suas experiências exitosas do passado, ou seja, referente a uma vida anterior, a retrovida, com base no processo da evoluciologia, da seriexologia e da interassistenciologia. Ou seja, a minha apresentação eu vou trazer uma hipótese onde eu atualmente tenho um desempenho uma atividade que provavelmente é uma versão mais atualizada do que eu já fiz no passado, do que eu fazia com experiência lá no passado, mas que ao longo do tempo eu vim atualizando, desenvolvendo e nos dias de hoje eu atuo num que eu posso dizer aqui como se fosse um upgrade evolutivo pessoal. Então essa que é a essência do princípio da ampliação do acerto. Dentre as várias ferramentas que são utilizadas no curso Balanço Existencial, você usa ou já usou alguma em especial nas suas pesquisas? Sim, certamente. Já usei muito e uso atualmente várias ferramentas que são propostas no curso Balanço Existencial, para aqueles que já fizeram, já tiveram experiência, para aqueles que têm intenção de fazer, terão uma oportunidade de ver um cardápio de opções de ferramental para fazer um bom levantamento, um bom diagnóstico, um diagnóstico pessoal.
Então, uma das partes que eu considero fundamentais no desenvolvimento de um balanço de vida, que é apresentado no curso Balanço Existencial, é a realização de um bom autodiagnóstico. E o que eu faço, né? O que eu uso para fazer esse bom autodiagnóstico? Eu uso sempre como essência a autobiografia. Fazer um levantamento minucioso, desde o nascimento, aquele momento posterior ao nascimento, os primeiros anos de vida, a pré-adolescência, adolescência, quais foram as escolhas, quais eram as predileções. Tudo isso ele vai montando um conjunto de informações fundamentais para você dar o próximo passo. E aí também eu coloco na minha apresentação um pouco do mapa dos papéis existenciais, que também é uma ferramenta muito utilizada e que vocês vão entender como é que pode ser desenvolvida. Aqueles que fizerem parte, que frequentarem o curso Balanço Existencial, vão poder ter um exemplo do que é que eu fiz para fazer um autodiagnóstico e que é muito prático de aplicar depois. Excelente, Caio. Muito obrigado. Muito boa a sua participação. E é lógico, sempre contamos contigo no momento de autogestão, hein? Não deixe de fazer esse trabalho, porque você sabe que isso aí é muito sério, ajuda muito a gente. Apesar de nós, na pele, né, a gente perceber, né, que isso é um desafio, né? A gente todo sábado está trazendo uma vertente nova, uma faceta nova sobre esse tema. Bem, vamos voltar com o professor Laênio Loche. Loche, tudo bem por aí? Tudo certo. Ouvindo aqui tanto a professora Alessandra quanto o professor Caio. Excelente. Agora, Loche, tem aquela pergunta que não quer calar, né? O que é, de fato, o balanço existencial? Mas você não responda agora, vamos para um rápido intervalo comercial. E você aí que está aí nos escutando, aguarde essa resposta que o professor ele está muito preparado para respondê-la. Vamos lá. Estamos aqui voltando na minha, na sua, na nossa RCI, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff, estamos aqui no programa Projeto de Vida. O entrevistado é o professor Laênio Loche. Estamos também fazendo uma transmissão pelo Facebook, tem já uma galera aqui fazendo comentários, interagindo conosco. Aí tem a Olga falando, a Alessandra, palavras esclarecedoras. Tem aqui a questão do Niedson, falando que também estava aqui, está acompanhando. Tem a Daniele, que está dando bom dia. O Ismar está falando, está parabenizando. Ou seja, estava falando aqui da boa comunicação do Loche. Enfim, tem aqui um povo todo aqui dando bom dia, saudações. A Fátima Silva também dando bom dia. E vamos voltar aqui com o professor Laênio Loche sobre essa pergunta que é muito importante a gente respondê-la, né? Ou seja, o que é o balanço existencial? Bom, André, numa definição técnica, a gente pode colocar o seguinte, que o balanço existencial é a técnica de autoavaliação da própria vida, caracterizado pela exposição detalhada referente à pessoa, a partir de um determinado intervalo de tempo que ela delimite, que ela estabeleça, pode ser num ano, pode ser em 5 anos, pode ser um período de 10 anos ou mais, fazendo o cotejo entre todas as suas manifestações, resultados e bens pró-evolutivos, ou seja, acertos, conquistas, aportes que ela recebeu na vida. Então, o cotejo com essas manifestações, resultados e bens anti-evolutivos, ou seja, erros, omissões, enganos, e, consequentemente, estabelecer um saldo dos resultados da sua vida, dos resultados da sua programação existencial, ou seja, aquilo que ela veio fazer, estabelecer esse saldo, o quanto ela está completando, ou o quanto ela já completou daquilo que ela se propôs a fazer. Em outros termos, é fazer uma reflexão sobre a própria vida, fazendo justamente o inventário, não é? Como a gente já tinha colocado, dos acertos e erros, conquistas e fracassos, recebimentos e retribuições,
e, a partir daí, estabelecer o saldo dos resultados. A sua vida está valendo a pena? É isso que você quis fazer? É isso que você esperava ter alcançado até o momento? Esse saldo, esse que a gente pode falar até de diagnóstico, o professor Caio tocou nesse assunto, esse autodiagnóstico da própria vida vai servir de base ou de parâmetro para que a pessoa aí sim estabeleça um plano de ação. Então vamos supor, ela faz um balanço da vida dela em relação à saúde. Como é que ela está de saúde? Em relação ao que ela fez para os outros. Ela está sendo uma boa pessoa em relação às suas amizades e interações para a sociedade? Ou ela está deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer? Então, é isso que vai nortear as ações, ajustes, definições que a pessoa vai tomar daqui para frente. Então, essa é a ideia do balanço existencial, que pode ser feito de maneira regular, de maneira periódica, de tanto em tanto tempo, a pessoa faz esse balanço para saber aí o quanto alcançou, como é que está a sua produtividade, numa visão mais ampla da Conscienciologia, num olhar mais transcendente. E como eu disse, dentro dessa avaliação vai se considerar, inclusive, a atuação da pessoa multidimensionalmente. Então, ela tem fenômenos parapsíquicos, ela atua extrafisicamente fazendo assistência, ela tem contato com outras pessoas ou outras consciências na dimensão extrafísica. Isso também entra no pacote para a pessoa fazer o seu balanço de vida. Muito bom. Agora, gente, nós vamos ter uma palavrinha da Maria Paula Fidalgo, e ela, muita gente conhece, né? A gente vê que ela é uma psiconauta do caceta, né? Ela fez ali ela é uma psicóloga, mestre em processo de desenvolvimento humano, saúde e com o tema da cultura da paz. Conselheira e fundadora da ONG Uma Gota no Oceano, autora do projeto que implementou salas de amamentação nos presídios femininos em todo o Brasil, embaixadora da paz, ministra palestra sobre o tema no Brasil e exterior. Então, ela atuou, desde lá do início no MTV, né? Quem é das antigas já vai lembrar dela no MTV, além da Rede Globo, diversos papéis, filmes. Ou seja, é uma atriz que está aí fazendo um trabalho assistencial, né? Ela ressignificando, dando valor, né, à sua existência humana. Então, vamos ao comentário da Maria Paula Fidalgo. Alô, ouvinte do Projeto de Vida, que felicidade estar aqui. Aqui quem fala é Maria Paula. Não sei se vocês estão reconhecendo a minha voz. Talvez alguns me conheçam do Cacete Planeta, ou de algum dos filmes que eu já fiz do cinema, de Pernas pro Ar. Sei lá, talvez alguém tenha me visto nos palcos de teatro. Enfim, eu tô aqui para duas coisas. Primeiro, para te convidar para o Balanço Existencial, que vai rolar durante o Carnaval de 2021, completamente online, e depois para te dizer que eu vou estar participando. Aí vocês devem estar se perguntando, gente, mas como assim uma humorista aqui na Conscienciologia falando de balanço existencial? Pois é sobre isso mesmo que eu vou estar falando, sobre as transformações pelas quais a minha vida passou durante essa trajetória de 50 anos de idade que eu acabei de fazer e que saí desde um bebezinho lá em Brasília, que teve uma previsão fantástica do Chico Xavier, que olhou para minha mãe, botou a mão na minha cabeça e falou: Maria Paula vai ser muito famosa, Maria Paula vai trazer muita alegria para esse país inteiro. Bom, a partir daí minha vida foi acontecendo, eu me transformei em atriz. De atriz eu fui começando a trabalhar com questões sociais, sou também formada em psicologia, tenho mestrado em desenvolvimento humano e saúde pela Universidade de Brasília. Enfim, a minha vida foi se transformando tanto que hoje eu estou trabalhando como embaixadora da paz. Eu tenho uma embaixada em Brasília, que é uma sede linda, fica dentro do Jardim Botânico, e eu estou focada, trabalhando com cultura de paz. É uma trajetória muito bacana que eu quero compartilhar com vocês durante o Balanço Existencial. Espero vocês lá. Beijo, obrigada. Gente, para mim é arrepiante, né, esses comentários, esses posicionamentos, que são pessoas assim como eu, você,
né, que tem ali metas, objetivos e vida, e a pessoa, ela de alguma maneira, você sabe que ela está bem centrada, que ela está no caminho certo, até mesmo pelo brilho, né, e a energia que ela passa na explanação dessas ideias. Você vê basicamente ela falando do papel que ela está desempenhando, que é um outro ego, certo? Quando a gente fala assim do ego de atriz, que estava lá trabalhando com humor lá no passado, e o ego hoje de uma embaixatriz da paz, falando e fomentando sobre a paz, isso é muito significativo, é um outro ego. Quando você vai conversar com ela e se escuta a abordagem, ela está repaginada, ela está ressignificada. Então isso é tudo muito relevante para nós, falando assim, o que eu tenho que repaginar? O que eu tenho que mudar? Para onde eu quero ir? Né? Eu acho que tudo isso faz parte do escopo do balanço. Mas, professor Loche, a gente sabe que não são apenas esses professores que estarão ali no curso Balanço, nós teremos outras participações. Você gostaria de comentar sobre elas? No Balanço, que agora vai ocorrer, né? Todos esses palestrantes vão estar agora nos dias 13 a 15 de fevereiro, né? Então semana que vem já começando. Além dos três que falaram, nós vamos ter o professor Djalma Fonseca, que vai trazer um caso pessoal dele muito interessante, que é a condição de retomador de tarefa. O que vem a ser isso? É aquela pessoa que estava na sua linha de ProEx, de programação existencial, do seu propósito de vida, ela encontra o seu propósito de vida, está atuando, mas por um fator ou outro ela acaba se afastando, se desviando. E ela então, metaforicamente, ela sai para o acostamento. Até que se passa um tempo, tenha experiências e a pessoa então decide retornar ao grupo, ao trabalho que ela tinha que fazer de assistência, que é a da sua programação existencial. Essa condição de retorno é justamente a noção de retomada da tarefa. Então, o professor Djalma Fonseca irá abordar esse caso dele de retomador de tarefa, algo bem interessante nos estudos da programação existencial. E também nós vamos ter a professora Malu Balona, uma das grandes lideranças da Conscienciologia, que vai trazer também a sua casuística pessoal, muito interessante, porque ela atuou por muitos anos na arte, mais especificamente na música, fazendo parcerias com grandes nomes da MPB, por exemplo, com Vinícius de Moraes, Raul Seixas e outros mais, né? E ela, então, vai trazer a trajetória dela da arte, da música, até chegar à Conscienciologia. Como é que foi esse processo de mudança e de atuar, de entrar na sua programação existencial? Então, está muito rico. Todos esses casos, eles servem para que as pessoas possam tirar proveito, experiência, se identificar e ver o que pode aplicar com essas experiências na sua própria vida. Essa é a proposta dentro do curso Balanço Existencial. Então, eu queria só aproveitar e falar, o curso vale muito a pena, porque a pessoa vai fazer uma reflexão da vida dela de maneira orientada, considerando também esses casos. Então, ela vai ter uma expansão do ponto de vista de ideias para poder melhor avaliar a sua própria vida, né? Excelente. Agora, professor Loche, nós estamos chegando aqui meio que no final do nosso programa, né? E da nossa entrevista também. E eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais. Olha, primeiramente, Chataloff, obrigado por mais essa oportunidade. Reforço o meu parabéns por todo esse trabalho que você vem realizando. São dezenas e dezenas de programas já, com o programa Projeto de Vida. É algo histórico, é o primeiro programa de rádio especializado no estudo da programação existencial. Parabéns. E quero agradecer também aos ouvintes que aí estão nos acompanhando e também interagindo. É uma satisfação muito grande. E fazer esse convite, mais uma vez, para que vocês venham participar do Balanço Existencial. Essa é a 19ª edição, ou seja, são 19 anos, o curso está muito amadurecido,
tem uma equipe de especialistas em programação existencial, tanto intrafisicamente quanto extrafisicamente, são os amparadores especializados no estudo da programação. E pela primeira vez esse ano, nós vamos ter esse curso integralmente online. Então, a pessoa de qualquer parte do planeta vai poder participar. Já não é o obstáculo a questão geográfica. Então, eu convido todos vocês, tem uma página do site específico para o balanço, que é www.balancoexistencial.com. Escreve Balanco, não tem cedilha, balancoexistencial.com. Então, vão lá, vejam toda a programação, os detalhes, e quem sabe aí vocês decidam participar. Vale muito a pena. Aproveitar o Holopensene de várias pessoas simultaneamente durante esse período, sábado, domingo e segunda, lembrando que é o período do carnaval, nós vamos estar com foco em refletir sobre as nossas próprias vidas. Muito obrigado, professor Laino Loche. A sua vinda aqui é sempre muito agradável, muito rica, e esperamos que isso se repita, tá? Eu que agradeço. Só um lembrete, André, o curso também vai ter tradução simultânea para o inglês e para o espanhol. Então, quem tem amigos, queira divulgar para pessoas de outros idiomas que falem o inglês ou o espanhol, o curso vai ter também tradução simultânea para esses dois idiomas. Um abraço, muito obrigado. Ok, obrigado, nós agradecemos. E pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa. A gente teve aqui bastante participação na rádio RCI Iguaçu, né, onde as pessoas fizeram bastante comentário. Tem até aqui, vou pegar um destaque, o Yang Zen, ele fala sobre, muito interessante essa fase da ampliação do acerto. Então existem muitas coisas, muito significado em toda essa informação que foi passada. Você pode escutar isso de novo, porque esse processo da rádio, nós vamos ter ele disposto, esse programa, tanto na Rádio RCI, quanto lá no Facebook, quanto também no YouTube da própria Apex. A gente acaba copiando lá e aí as pessoas podem assistir de novo e ter mais informações e até ver os outros programas que já foram feitos. Não dá para agradecer todo mundo, mas agradecemos os ouvintes no geral. Não dá para falar o nome de todos, né, que fizeram aqui as suas menções e comentários ao Facebook da RCI. Agradecemos a participação de todos. Agradecemos, então, toda a equipe. Então, como o Loche ele falou aqui do trabalho, mas lembrando que aqui é uma somatória de uma equipe muito grande, né? Nós temos aqui a Gabriela, que dá todo o apoio, que ajuda nas orientações e na assistência aos entrevistados. Tem toda a equipe de marketing que veio fazendo um processo até de trabalhar aqui com as vinhetas, as chamadas e todos os recursos de multimídia. Então nós vamos ver que a Cris, o Niedson e toda a equipe, né, ali desse trabalho na Apex tem muito contribuído nesse trabalho, e sem falar você que está escutando e você que participa com seus depoimentos, com a sua exposição voluntária, ajudando o crescimento aqui de todos. Agradecemos a presença de todos, então fazemos o convite, se você quiser saber mais sobre esse curso, que nem reforçando o que o professor Laino Loche comentou, acesse o www.balançoexistencial.com, só que sem o C cedilha, fica Balanco, tá? Isso daí é uma forma digital só para facilitar o acesso. E lá teremos toda a informação do curso em si. Se você quiser saber mais sobre a Apex, acesse www.apexinternacional.org e aí nós teremos ali acesso da Apex. Então, boa tarde para todos, bom final de semana e até o próximo sábado com o programa Meu e Seu Projeto de Vida, e fique com a programação da RCI, sempre ao seu lado.